Olá pessoal, espero que estejam tudo bem. Hoje iremos falar um pouco sobre a função quadrática, especificamente sobre os vértices desse tipo de função, porque o vértice ele é uma parte bem importante no estudo da função polinomial do segundo grau. E na descrição desse vídeo estou deixando uma lista de exercícios para que vocês tentem resolver. Então, vamos lá iniciar a nossa videoaula. Então, gente, eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre a função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Essa função ela é bem importante dentro da matemática e ela também tem diversas aplicações em outras áreas do conhecimento, como na física, na economia, na engenharia, na otimização, entre outros. Então, o que é que acontece, gente? Vejam, uma função quadrática, né, é uma função desse tipo aqui, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde esses coeficientes aqui, a, b e c, são números reais. E esse a, obrigatoriamente, ele tem que ser diferente de zero, né? Porque se o a for zero aqui, nós não teríamos mais uma função quadrática, né? E sim uma função afim. Tá bem, gente? Então, pessoal, o que é importante aqui a gente saber sobre esse tipo de função? Vejam, primeiro, né, quando a gente está falando aqui de função quadrática, é interessante a gente saber, né, quando a gente faz aqui o estudo de qualquer função, como calcula suas raízes. Então, se eu pegar ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, para encontrar aí esse valor de x, a gente vai encontrar aqui, né, essas raízes utilizando a famosa aí, né, a fórmula de Bhaskara, né? Que diz que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então é dessa forma que a gente calcula as raízes de uma função quadrática, caso elas existam, tá bem? Então vejam só, falando um pouco aqui para você sobre as raízes, esse termo aqui, b ao quadrado menos 4ac, né, aqui dentro dessa raiz aqui, o que é que está acontecendo? Esse termo está dentro da raiz. Como ele está dentro da raiz, ele pode ser, né? Ele pode ser aqui um termo positivo, negativo igual a zero. Então, como ele está dentro da raiz, isso, se a gente tiver aqui, por exemplo, que b ao quadrado menos 4ac, né, que é conhecido aí como discriminante, o também famoso aí delta. Se esse delta aqui, ele for negativo, se ele for aqui menor que zero, o que vai acontecer é que essa função, ela não terá raiz, né? Ela não terá raiz, justamente porque não terá como a gente calcular aqui dentro do campo dos números reais a raiz quadrada de número negativo, tá? Já que se esse discriminante aqui, o delta, b ao quadrado menos 4ac for igual a zero, a gente só vai ter a função com duas raízes idênticas, ou seja, somente com uma raiz real. E o caso desse discriminante aqui ser maior que zero, né, isso quer dizer que a função ela vai ter duas raízes reais, tá bem? Então, vê pessoal, seguindo um pouco aqui para vocês, é interessante também a gente saber como é o tipo de gráfico dessa função, né? Como é o gráfico dessa função. Então é importante para a gente saber que o gráfico dessa função é uma parábola. Existe, gente, demonstrações sobre isso, diversas, mas aqui não é o nosso objetivo, tá bem? E essa parábola, ela pode ter uma concavidade voltada para cima ou uma concavidade para baixo. Isso vai depender aqui desse coeficiente A, tá? Desse coeficiente A, que no caso aqui é o número que está multiplicando aqui o nosso termo ao quadrado. Tá bem, pessoal? Aí vejam, gente, se a gente já sabe que o gráfico, né, que o gráfico desse tipo de função é uma parábola, essa parábola, como eu falei, pode ter concavidade voltada para cima aqui, ó, tá vendo? Quando o A é positivo. Então nós temos aqui os três casos, quando a função tem duas raízes. Lembrando que as raízes da função, ó, é onde a reta, né, onde a curva toca aqui exatamente os eixos, né? No caso aqui o eixo x. Então a função com concavidade voltada para cima, ela pode ter duas raízes distintas, pode não ter raiz, ou pode ter somente uma raiz. A mesma coisa vai acontecer quando a concavidade for voltada aí para baixo. Tá bem, gente? Então esses aí são os possíveis comportamentos da parábola, né? Os possíveis comportamentos de uma função quadrática, tá? Então vejam só, é importante a gente saber também,
né? Que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ele é um ponto de inflexão da função, né? Esse ponto aqui que está de azul. Porque vejam, aqui, ó, a função ela é decrescente, ela vem decrescendo, decrescendo. A partir daqui ela começa a crescer. Como ela começa a mudar aqui de comportamento, a gente chama esse ponto de inflexão, como eu falei no início para vocês. Então vejam, quando a função ela tem concavidade voltada para cima, ela tem aqui um ponto mínimo, né? Ela tem um ponto mínimo. Então observa, a função vem aqui decrescendo, decrescendo, decrescendo. O menor valor que ela assume aqui é justamente nesse YV aqui, ó, que a gente chama de Y do vértice. Só que esse Y do vértice está associado a um valor lá no eixo X, que a gente chama aqui de X do vértice, tá bem? Então aqui esse ponto ele é um ponto importantíssimo na função, vocês vão ver daqui a pouco, tá? Então vejam, seguindo aqui, como vocês já viram, a parábola pode ter concavidade voltada para baixo. E se ela tiver agora concavidade para baixo, ela vai ter um ponto de máximo. Então vejam, a função ela vem aqui, ó, crescendo, crescendo, crescendo. Quando chega nesse ponto aqui, que é justamente o vértice da parábola, a função ela começa a decrescer. Então aqui, quando a função tem concavidade, né? Quando a parábola tem concavidade voltada para baixo, a função aí, ela tem um ponto de máximo. Então essa função, o maior valor que ela assume aqui é justamente no y do vértice. E para que o y do vértice ocorra, é necessário aqui, ó, a gente consegue calcular esse y do vértice, né? Associado aqui a um x do vértice com essas fórmulas aqui, ó. Tá? Então, para calcular aqui o x do vértice, a gente faz menos b sobre 2a. E para calcular o y do vértice, a gente faz menos delta sobre 4a. Tá bem, gente? Então, o nosso foco aqui, ó, né, na aula de hoje é justamente aqui, ó, no vértice da parábola. Porque aqui a gente pode ter uma otimização, né, uma otimização de valores, desde que a parábola tenha concavidade voltada para baixo, tá? Então, vejam só. Eu vou trazer para vocês aqui uma questão do Enem para vocês verem aí na prática como é que a gente resolve aí questão utilizando o vértice da parábola, tá? Então, vamos lá. Então, vejam, a nossa aplicação, como eu falei para vocês, é uma questão do Enem e ela diz assim: um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia, né? Então isso aqui é importante para a gente, ó. H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a sua temperatura máxima. E, nesse momento, ele deverá retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Então, vê só, gente, nós temos aqui essa função quadrática, né? Vocês estão vendo aí que isso é uma função quadrática e ele falou diversas vezes aqui em máximo e em mínimo. Então a gente já tem que desconfiar aqui no vértice da parábola. E observa, gente, como aqui nós temos nessa função quadrática, né? Nós temos que o coeficiente A é igual a menos 1, pois é o número que está aqui multiplicando h ao quadrado. O coeficiente B é igual a 22 e o coeficiente C igual a menos 85, o que é que acontece? Como esse coeficiente A, né, ele é negativo, a parábola ela vai ter concavidade voltada para baixo, certo? Então, se a gente fosse fazer o gráfico aí, né, se a gente fosse fazer aí o gráfico, a gente teria exatamente aqui, ó, o que é que está acontecendo aqui, ó? Essa temperatura ela vai aumentando, aumentando, aumentando e ela atinge aqui o pico máximo justamente aqui no vértice. Justamente aqui no vértice da parábola, tá? Então aqui é o tempo em horas e aqui é a temperatura em graus Celsius. Então quando o tempo aqui ele vai aumentando, a temperatura ela aumenta, mas a temperatura ela aumenta até aqui, depois daqui desse ponto, que é o vértice da função, ele começa a cair. Então o que é que está acontecendo, ó?
Então, aqui nós temos o x do vértice e aqui nós temos o y do vértice. Então, é isso aí o comportamento da função. Aí, vejam, gente, o que é que a gente tem que se ligar aqui, né? A questão diz assim, ó, vê só, vou sublinhar aqui para vocês. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, ele não está pedindo o maior número possível de bactérias, não, né? Ele está dizendo quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias. Quando ele obtém, qual é a temperatura? Como é que a temperatura no interior dessa estufa está classificada? Então, como T representa a temperatura e a gente quer saber a temperatura, então eu vou calcular aqui o maior valor que essa função pode assumir, ou seja, o y do vértice, tá? Então, veja só, o y do vértice, como vocês viram anteriormente, chamar aqui de yv, é calculado como sendo menos o delta sobre 4 vezes A. Só que esse delta aqui, gente, é o discriminante, né? Então, o delta vai ficar aqui b ao quadrado, né? O b é 22, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes o valor de C, que é menos 85, tá? Calculando aqui esse delta, 22 ao quadrado é 484. Aqui a gente vai ficar com menos 4 vezes 85, que é exatamente 340. Então, subtraindo aqui, a gente vai ter 144. Então, já que o nosso discriminante é 144, o nosso y do vértice, que é a maior temperatura, né, que essa estufa aí, ela vai chegar, seria menos o delta, que é 144, dividido por 4 vezes A. Só que o A aqui é menos 1. Então, nós já sabemos aqui, pessoal, que se eu dividir dois números aqui negativos, isso vai dar positivo. Então, vamos ficar com 144 dividido por 4. E fazendo aí a divisão, iremos encontrar aí a temperatura de 36 graus Celsius. Então, a gente precisa aqui olhar os intervalos. Então, esse 36 aqui, ele está exatamente aqui, ó, entre 30 e 43. Logo, a temperatura, ela é classificada como alta. Tá ok, gente? Então, aqui, a resposta correta da questão pra gente é a letra D. Tá bem, gente? Então, aqui foi uma aplicação e eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo uma lista com diversas questões para vocês aí tentarem resolver, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês novamente e até a próxima.